atraídos por maior qualidade de vida e expectativa de crescimento econômico, a cada ano, mais brasileiros buscam uma nova vida no exterior e a Europa tem sido um dos destinos favoritos. A capital inglesa, Londres, concentra grande parte de imigrantes em busca de trabalho e ganha destaque, atraindo os olhares de muitos brasileiros que estão na Europa. Quando Francine Mendonça chegou em Londres, logo notou que a comunidade brasileira não estava preparada para auxiliar de forma correta os imigrantes que queriam permanecer no Reino Unido legalmente. E após aplicar sozinha os trâmites para seu próprio visto, começou a ajudar amigos que precisavam de apoio. Foi então que surgiu a ideia de empreender e assim começou sua jornada de sucesso no Reino Unido, tornando-se pioneira no setor de imigração, há 19 anos, com a criação da London Help for You. Hoje, a empresa auxilia pessoas, famílias e empresas a terem o processo de visto bem-sucedido. Olá, sejam muito bem-vindos ao Empresários de Sucesso TV. Hoje eu converso com Francine Mendonça, que é diretora executiva e fundadora da London Help for You. Francine, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Um prazer, Karina. Francine, você é pioneira na criação da primeira empresa de imigração voltado para a comunidade brasileira. Como é que surgiu essa iniciativa lá atrás, por volta de 2001? Então, na verdade, eu cheguei na Inglaterra em 97. E aí, até pela minha experiência, o que eu passei como imigrante, precisando de ajuda, aqui eu não encontrava, não tinha nenhuma ajuda brasileira, ninguém para te atender. Aí eu comecei a olhar para o lado e pensar assim, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Então, todos os meus vistos aqui, que eu fiquei 3 anos renovando visto, eu fiz os meus vistos e ajudava os meus amigos. Então, eu comecei a dar uma olhada no mercado e eu vi que realmente não existia nada, nenhuma empresa, nada. Aí eu olhei as outras comunidades, como a australiana, já totalmente organizada, com empresa de imigração, com tudo. Eu disse, então, vou começar alguma coisa parecida para a comunidade brasileira. Foi aí que eu abri a empresa em julho de 2001 e comecei, eu sozinha praticamente, peguei todas as minhas licenças, claro, junto ao home office aqui, e comecei a fazer marketing e tudo, e graças a Deus a gente está no mercado já há 19 anos. Mas eu trabalho com todo tipo de visto, a gente atende, a maioria dos nossos clientes são brasileiros, mas também tem outras nacionalidades, né? E como é que é o processo de imigração para levar brasileiros para o Reino Unido? Como é que são feitos esses serviços? Então, na verdade, eu tive um escritório em São Paulo de 2006 até 2015. Então, a gente fortaleceu bastante a marca da London Help for You no Brasil. E hoje em dia, a gente não tem mais o escritório, a gente atende somente por aqui. Então, as pessoas entram no nosso site, é fácil também de nos encontrar em qualquer rede social, porque a gente tem um marketing muito bom. E o que acontece? Eles entram em contato conosco, nos mandam o caso deles, o que eles querem fazer. A gente marca uma consulta, eles conversam comigo ou com algum outro dos nossos advogados de imigração, a gente analisa o perfil do nosso cliente e aí eu digo para ele quais os vistos que ele se qualifica para o Reino Unido. Porque existe uma gama de visto, né? Só os tiers são 5 tipos, fora os outros tipos de visto que tu pode aplicar se tu for casado com europeu, ou se tu for casado com britânico, ou muitas vezes eu também checo o potencial do meu cliente de aplicar para um passaporte europeu, aí eu posso já encaminhar ele, dizendo para ele, não, é melhor de repente passar 1 ano na Espanha, pegar o passaporte espanhol e entrar na Inglaterra, né, que vai ser mais fácil, né, mas geralmente é isso, a pessoa entra em contato conosco online, já dizendo mais ou menos qual o perfil, o que ela está pedindo, a gente analisa e responde. Nessas quase 2 décadas de trabalho, você acompanhou uma evolução, uma mudança no perfil de brasileiros que buscam construir uma vida no Reino Unido. Como era e como é o perfil atualmente dessas pessoas? Então, na verdade, quando eu abri a empresa, existiam muitos brasileiros não qualificados, que não falavam nem a língua inglesa, e aí eles vinham para cá e faziam subemprego, né, como trabalhar num McDonald's, trabalhar no café, né, e também trabalhar com colheita de frutas, aqui tinha muito brasileiro que vinha para colheita de frutas aqui no Reino Unido. E hoje em dia mudou, essa mudança ocorreu já faz uns 10 anos. Então, hoje em dia, o perfil do brasileiro que vem para a UK,
ele é qualified, tipo, ele é qualificado, ele é um médico, o advogado que está casado, que tem filhos, que quer mudar de vida, que está preocupado com a economia, com a segurança do país, com o que pode dar de oportunidade para os filhos de aprenderem outra língua. Então, na verdade, mudou muito esse perfil também, porque a imigração aqui na Inglaterra mudou muito a imigração no Reino Unido. Então, eles começaram a fechar as portas para estrangeiro não qualificado. Hoje em dia, a gente não tem nenhum visto que eu possa aplicar para um estrangeiro vir aqui, por exemplo, e cuidar do cavalo, porque antes tinha uns vistos de jockey que eu podia aplicar e eles vinham, trabalhavam aqui durante 5 anos e no final dos 5 anos ele poderia aplicar para uma residência permanente e 6 anos vivendo aqui no país, trabalhando e pagando imposto, ele teria direito ao passaporte britânico. Então, mudou todos os tipos de visto. A gente não tem nenhum tipo de visto praticamente para não qualified que queira vir trabalhar no país, né? E fala uma coisa, quais as maiores dificuldades que esses brasileiros enfrentam para empreender no Reino Unido? Então, acho que a primeira coisa é a língua, né? Segundo, também tem que conhecer o mercado, porque o visto de empreendedor, ele tem que entrar aqui tem um visto que ele é para startup, que ele pode chegar e começar uma empresa aqui, mas ele tem que demonstrar, o foreign officer tem que assinar o business plan, tem que, tipo assim, não assinar, eles têm que dar uma permissão para eles abrirem esse business aqui. Então, tipo assim, tu tem uma empresa, por exemplo, no Brasil, e aí tu tem uma empresa na Espanha e tu quer abrir uma empresa em UK. Tu tem que demonstrar a necessidade do mercado, entendeu? Esse tipo de visto, tipo, ele não precisa investir muito dinheiro, mas existe um outro tipo de visto que ele vem para investir 2 milhões de pounds no país. E ele tem que deixar esse dinheiro investir no país ou gerar emprego no país por no mínimo 5 anos. E ele pode trazer a família também, tudo. Então, na verdade, tem tipos de vistos diferentes, mas eu acho que a maioria dos vistos, o que é o maior, não problema, mas a maior dificuldade que eles têm realmente é a língua. Eu acho que a partir do momento que tu fala inglês, que tu é qualificado, tu pode ir atrás de informações mais específicas, né? E você acompanha o desdobramento da vida dessas pessoas? Você conhece muitas histórias de sucesso de brasileiros que criaram raízes por aí e hoje são profissionais bem-sucedidos? Com certeza. Eu tenho muitos clientes que eu tenho orgulho deles, de ver como eles chegaram e como eles construíram uma vida e estão super bem, trabalhando para o governo, trabalhando em hospitais, trabalhando, tipo assim, abriram o seu próprio negócio. Tipo, a gente tem aqui, toda a Embaixada Brasileira tem a Câmara do Comércio Brasileira aqui, que são empresas brasileiras que estão na Inglaterra não, mas no Reino Unido, e aí existe essa Câmara do Comércio, eu tenho certeza que tem mais, olha, no mínimo 1.000 empresas brasileiras a gente tem aqui contribuindo, pagando imposto e gerando emprego aqui, né, nesse país. Bom, você disse que atende outras nacionalidades também. Quais outros países que também têm bastante interesse em imigrar para o Reino Unido? Então, porque eu falo espanhol também, então eu foquei também bastante no Sul da América. Então, a gente tem muitos clientes colombianos, mexicanos, tipo assim, todo tipo, né? Mas também eu tenho clientes japoneses, eu tenho clientes da África, porque a partir do momento que tu faz um bom trabalho, que tu tem uma reputação no mercado, um amigo vai indicando para o outro. Então, às vezes, cai aqui na minha mão também um russo, entendeu? Porque todo mundo precisa de visto para a Inglaterra, americano, e o visto, a lei de imigração não muda, não depende da tua nacionalidade, entendeu? A lei de imigração é uma só. A única coisa que altera tem países que são National Visa Country, que ele precisa aplicar até para o visto de turista, como a África, por exemplo. Até o visto de turista, para eles poderem viajar para a UK, ele tem que aplicar. O Brasil não precisa, o Brasil não é National Visa Country, então eles podem vir direto. Agora o Brasil já implementaram até, é um sistema tipo o ESTA dos Estados Unidos, que tu tem que preencher na internet 2 dias antes da tua viagem para o país saber que tu tá vindo para cá e qual o motivo que tu tá vindo para cá, entendeu? Mas não necessariamente que no Brasil tu tem que aplicar para o visto de turista antes de sair, não. E os estrangeiros que querem vir para o Brasil, vocês fazem também esse caminho inverso e tem bastante procura por isso também? Também, a gente ajuda diversos estrangeiros casados com brasileiras que foram, na verdade, foram meus clientes no passado, né? Porque trouxeram a esposa ou o esposo do Brasil, e aí chega um tempo que alguns deles decidem viver no Brasil.
né, ou abrir negócio no Brasil. Então, a gente faz os dois lados. Eu tenho uma parceira advogada também de imigração no Rio de Janeiro, e aí ela trabalha com os clientes aí no Brasil, mas a gente tem que dar entrada nos vistos e organizar o visto através do consulado brasileiro aqui no Reino Unido. Mas a gente faz os dois lados. Francine, ao longo dos anos, você levou em média mais de 1.000 pessoas por ano para o Reino Unido. Quais são os principais atrativos que despertam tanto interesse das pessoas construírem a vida por aí? Então, Karina, eu acredito que é a segurança e a qualidade de vida por um preço que é, tipo assim, razoável, entendeu? A segurança, principalmente os meus clientes brasileiros, tipo, que são classe A no Brasil, que podem ter, tipo, tem uma vida maravilhosa, mas o que eles mais se preocupam é com a segurança dos filhos, que eles têm que ter carro blindado, coisa que aqui não existe. Não existe na Inglaterra. Claro que às vezes tu pode ter um pequeno incidente de algum roubo no metrô, mas uma coisa muito, tipo assim, tu nunca vai ter alguém com de mão armada com um revólver, botando um revólver na tua cabeça, uma arma na cabeça. Não existe isso aqui na Inglaterra, entendeu? Então, eu acho que a segurança é um dos principais fatores do filho poder andar de bicicleta na frente da casa, de não precisar se preocupar, entendeu? E o segundo fator é a qualidade de vida, porque a qualidade de vida, se for comparar com a do Brasil, é muito mais barato viver num país que nem a Inglaterra, que nem o Reino Unido, muito mais barato mesmo. O que é um pouco mais caro aqui é aluguel, mas em comparando com o salário mínimo daqui e o salário mínimo do Brasil, com o salário mínimo daqui, tu tem condições de alugar um espaço para ti, tu tem condições de ter uma vida decente, entendeu? Tu tem condições de ir para um concerto, para um show, tu tem condições de pagar o teu transporte, pagar a tua alimentação. Coisa que o salário mínimo do Brasil não dá essas condições, né? Então, e comparando, claro, então não só a segurança, mas a economia também é um outro fator que chama muita atenção dos estrangeiros para viver na Inglaterra. Qualidade de vida, porque Londres, principalmente, é uma cidade que tem tudo para todos, de tudo que tu possa imaginar, de restaurante, de tudo que tem no mundo, tem em Londres também, então acho que tem bastante atrações. Sem dúvida que tem. Agora, como é que fica a situação dos europeus e dos brasileiros com o Brexit, né, que é a saída do Reino Unido da União Europeia? O que muda para os brasileiros, se é que muda alguma coisa, e o que muda para os europeus para entrarem no Reino Unido? Então, para os brasileiros não muda nada, tá? Porque o brasileiro continua tendo que aplicar para o visto no Brasil, o único visto que ele não precisa aplicar é o visto de turista, mas agora o Reino Unido implementou um link também que o brasileiro, antes dele vir visitar o Reino Unido, ele tem que, antes da viagem, entrar no site do governo e mandar, preencher um formulário explicando o que ele está vindo fazer aqui. É um formulário muito parecido com o ESTA dos Estados Unidos, né? E aí o governo vai estar dizendo para ele se ele pode vir ou não, se ele vai estar com licença, ele pode entrar no país, tá? Agora, para os europeus, no próximo ano, muda tudo. Porque hoje em dia, qualquer europeu, ele pode entrar aqui no Reino Unido, começar a trabalhar, pagar imposto e ter uma vida normal. Somente tem que aplicar para uma residência aqui dentro, né? Mas ele vai ter o mesmo direito num cidadão britânico. Já no próximo ano, ele perde esse direito. Ele vai ser qualificado como um brasileiro, quer dizer, ele precisa demonstrar que ele fala inglês, se ele quer vir trabalhar, por exemplo, ele precisa de uma proposta de trabalho de uma empresa que já tem o sponsorship, já está registrada no Home Office, e essa proposta de trabalho tem que ter um salário mínimo, no mínimo de 25 mil, ele tem que demonstrar que ele fala inglês, que ele tem condições, que ele tem uma qualificação para entrar aqui. E ele tem que fazer no mínimo 70 pontos para conseguir o visto para viver no país. Tá? Então, isso que está mudando. Eu tenho diversos clientes brasileiros que têm passaporte europeu, que estão vindo para a Inglaterra agora, para aplicar para o pre-settle, no caso, que é para residência, retornam para o Brasil, continuam organizando as coisas e vão fazer a mudança, daqui 1 ano ou 2. Mas o porquê que eles já fizeram isso? Para garantir que eles vão ter esse direito de permanecer, de viver no país, sem a burocracia de ter que aplicar para visto no futuro, a partir de janeiro de 21, e ter que demonstrar que ele fala inglês, ter que demonstrar que ele tem uma proposta de trabalho, entendeu? Então, a gente está tendo muitos clientes com essa procura, para aplicar para residência e fazer a mudança para o próximo ano.
Francine, eu agradeço a sua entrevista, são informações super esclarecedoras para as pessoas que têm interesse de migrar e de fazer a vida aí no Reino Unido. Um prazer. Eu conversei com Francine Mendonça, diretora executiva e fundadora da London Help for You. Empresários de Sucesso TV, jornalismo empresarial de credibilidade. Até a próxima!